Gravando? Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Este é um episódio especialíssimo do Roda e Avisa e talvez um pouco atrasado. Por que eu digo um pouco atrasado? Porque eu talvez devesse ter feito este episódio há 15 anos, quando eu comecei o Roda e Avisa. A pauta é o que são podcasts e por que eu acho modestamente que você deveria investir seu tempo nisso, que você deveria explorar esse universo novo, se bem que não é tão novo assim. E se bem que essa questão da novidade, na verdade, me ajuda a me consolar um pouco pelo fato de só estar fazendo uma coisa explicativa desse tipo 15 anos depois de ter começado a publicar os meus conteúdos na forma de podcast. Acho que o momento é oportuno porque de um ano ou dois para cá, não apenas surgiram podcasts extraordinários, como também o consumo deles começou a tomar corpo, né? A ficar alguma coisa digna de nota. E por que isso? Sobretudo por causa desse aparelho que eu estou vendo aqui na minha frente, por causa dos smartphones e por causa da popularização da conexão móvel. Hoje as pessoas, muita gente tem smartphones que podem consumir podcasts. Mas vamos por partes, vamos explicar que história é essa de podcasts. Rádio, é curioso, né? 20 e tantos anos de internet e rádio continua sendo insubstituível. Muita gente ouve rádio no caminho para o trabalho, porque na hora que você está indo para o trabalho coincide com o Jornal da Jovem Pan, com o Jornal da Bandeirantes, com algum outro programa que você é fiel, que você gosta de ouvir sempre. Mas rádio continua tendo um problema, os programas passam num certo horário. Se você não ouviu, já era, né? Então você tem que esperar o dia seguinte. O que acontece é que hoje é possível para uma rádio, ou até mesmo para mim, que sou um produtor independente, dar um nó nessa história, conseguir superar essa dificuldade do tempo, né, da sincronicidade de você estar ali disponível, né, para ouvir o conteúdo da seguinte maneira. Muitas rádios fazem isso, a CBN acho que é um bom exemplo. Os programas que você mais gosta, eles gravam digitalmente e você pode a qualquer momento ouvir. Você quer ouvir agora, sei lá quem falou, o Sardenberg falou na CBN, você entra no site da CBN e pode a qualquer momento ouvir o que foi gravado. Tá? Mas ainda não chegamos nos podcasts. A história de você poder colocar à disposição minha, sua, programas gravados, tem aí um certo um passo a mais, uma dificuldade a mais, que é a sua obrigação de ter que entrar no site dos caras, encontrar onde é que está esse arquivo e eventualmente ouvir, né? Ou até em alguns cenários você pode baixar, você pode copiar, fazer o download para o seu celular para ouvir mais tarde. Isso ainda não é podcast, isso já é legal, mas ainda não é podcast. Podcast funciona da seguinte maneira, é exatamente isso, você pega uma gravação de áudio, acho que dá para fazer de vídeo também, mas vamos pensar em áudio, que é o mais comum. Você pega a sua gravação de áudio, deixa lá disponível para quem quiser, mas a pessoa que quer te acompanhar, ao invés de toda vez ir lá no site da CBN, ou de quem quer que seja, nos meus sites, e baixar, você instala um aplicativo que faz essa lição de casa para você. Ele checa regularmente se existe um episódio novo. Se existir um episódio novo, ele baixa e deixa armazenadinho para você ouvir quando quiser. Ou seja, né, ele automatiza, ele torna automática essa sua relação com um conteúdo que às vezes você não tem ocasião, oportunidade, tempo de ouvir em tempo real. Então, o que o podcast faz é justamente isso. Você seleciona os conteúdos que você mais gosta e o aplicativo sozinho vai lá, baixa esse conteúdo para você e você pode ouvir no trem, no metrô, no ônibus, em algum momento que você esteja sem conexão, no avião. Toda vez que eu vou fazer uma viagem mais prolongada, a primeira coisa que eu faço é baixar, já deixar no meu celular uma série de podcasts que eu acompanho há muitos anos. Eu sou fã, eu não só produzo podcast há 15 anos, para vocês terem uma ideia, esse podcast aqui, que é o Roda e Avisa, está chegando perto do seu 1000º episódio.
embora ele seja imprevisível. Aliás, o próprio fato dele ser imprevisível mostra a vantagem dos aplicativos de podcast. Você não precisa saber quando eu publico. O programa automaticamente baixa todo episódio novo e te avisa, né? Mas eu tenho um podcast mais previsível, diário, que é o Radinho de Pilha, que já passou dos 500 episódios. Então, essa história de podcasts tem permitido, por várias questões. Primeiro, você tem hoje uma conexão razoável ou no escritório, aí você pode baixar enquanto você estiver no escritório, para economizar sua banda enquanto você estiver fora do escritório, fora do Wi-Fi, né? Também o fato de você ter smartphones, você ter fones de ouvido, que talvez seja uma das invenções menos valorizadas e mais transformadoras, né? Porque imagina o que seria dessas gerações mais novas sem o fone de ouvido, sem a capacidade de se isolar, né, e consumir o que elas bem entendem. Pois bem, podcasts. Meu podcast é absolutamente não comercial, ele tem como característica, você está vendo agora, o fato de ser sem edição, sem roteiro, absolutamente de improviso, mas existem, obviamente, podcasts super bem finalizados, super bem elaborados, super bem produzidos, né, com uma produção realmente profissional. Eu acompanho vários, e aí como minha formação original é de radialista, então eu já tenho aí um pé nessa área, eu tenho muito apreço por essa área. Alguns eu realmente tiro o chapéu, porque tem podcasts de jornalismo, podcasts de ciência, podcasts de entretenimento. Você pode começar um se você quiser. Não que isso vá necessariamente, agora fica aqui, né, um parêntese, não existe para quem produz um modelo claro de receita, um modelo muito fenomenal de receita para quem produz. Por sorte, eu produzo tudo isso sem nenhum interesse comercial, nunca cobrei, nunca ganhei nada com isso. É um trabalho absolutamente independente, né, e não comercial, mas existem já a possibilidade de você ter um patrocinador, né, de você eventualmente ter episódios especiais para quem paga, sei lá. Você pode, como publicador, né, como um gerador de conteúdo, você pode explorar vários caminhos. Mas eu estou pensando aqui justamente em como consumir. E consumir podcasts, eu reitero, abre um horizonte gigante para todas as áreas de interesse. Eu acompanho, eu vou tentar disponibilizar aqui para vocês uma lista daqueles que eu acompanho. Eu acompanho vários podcasts da BBC, eu acompanho o 99, um podcast de design, um podcast de cultura, eu acompanho podcasts de história, eu acompanho podcasts de ciência. Eu devo acompanhar uns 30. Lógico que alguns deles eu acompanho episodicamente, né, eventualmente. Outros eu sou absolutamente fiel. Tem uma série da BBC, um podcast da BBC, que eu acompanho há anos e anos, fielmente, e ele está compensando, isso talvez, não sei se te anima ou não, está compensando justamente a educação capenga que eu tive por morar no Brasil. Então eu estou enriquecendo um pouco a minha formação humanística e também científica através de podcasts que eu consumo, cara, nos meus tempos livres, consumo no carro. Aliás, o carro para mim tem sido um cenário ideal para consumir conteúdo dessa maneira. Existem inúmeros podcasts nacionais na verdade eles estão até de alguma maneira coordenados. Existe aí um grupo de podcasters. Eu infelizmente nunca participei disso diretamente. Eu desconfio que talvez eu seja o primeiro ou um dos primeiros podcasters do Brasil, que eu comecei a publicar em 2003 para 2004, justamente no nascimento do podcast como tecnologia. Então eu sou um dos primeiros, se bem que isso na verdade não é glória nenhuma, né? É só um sinal de curiosidade e de falta de medicação. Mas voltando, podcasts, os aplicativos são normalmente gratuitos. Você tem podcast para iPhone, aplicativo para Android. Eu mesmo uso Pocket Casts, que eu acho ótimo, que me permite inclusive acompanhar no laptop, no browser. Muito bom, Pocket Casts. O próprio Google, se eu não me engano, está abrindo espaço agora para podcasts também. iTunes. Então é um universo gigante. É uma excelente maneira, inclusive, para quem tem interesse de treinar idiomas estrangeiros, você acompanhar podcasts em outros idiomas, né? Ou então acompanhar os canais que você normalmente, brasileiros mesmo, que você não tem tempo, não tem
oportunidade de consumir. Então tá aí, é uma maneira de você tornar o que já era bom, que era o rádio, ainda melhor, né? O radinho uma vez foi para o bolso, né? O radinho de bolso, agora você tem um radinho sob demanda, né? Um radinho que na verdade te serve as coisas de bandeja, né? É um radinho, eu nunca tinha pensado nessa imagem. Meus caros, e eu comecei esse episódio chamando vocês de caríssimos, e normalmente eu começo como raríssimos. E por que eu chamo os meus ouvintes de raríssimos? Porque sobretudo pelos temas que eu escolho, e pelo fato de também tudo que eu produzo ser orgânico, ou seja, eu não invisto em mídia, eu não ganho dinheiro com isso, eu não faço publicidade, eu não cobro por nada, a minha audiência é um nicho, é muito pequena, é muito querida, é muito fiel, mas é um nicho. Então, eu fico feliz, imagina, eu comecei a trabalhar em televisão aberta, né, na indústria de comunicação de massa, eu fico feliz que hoje eu consiga ser um produtor independente que tenha acesso a uma audiência seleta e muito querida, graças não só à internet, mas também a essa invenção do formato do podcast. Espero que essa explicação tenha sido interessante e atrativa. Grande abraço e até a próxima.